No episódio passado desse anime, enquanto conversavam de boa, a princesa aparentemente foi atacada e depois de dar uma olhada nos arredores, vemos que a responsável era a Luna. Contudo, o Yuya quer levá-la até sua casa para descobrir o real motivo daquele ataque. E aí pessoas, como vocês estão? Esse aqui é o episódio 9 desse anime, então se tu curte essa obra, não se esquece de se inscrever e nos ajude a chegar aos 1000 inscritos. É isso, bora pro recap. Depois de levá-la até sua casa e explicar que os dois treinavam juntos, a princesa fica se perguntando que tipo de magia foi aquela que ele utilizou. O prota explica que era algo que ele tinha desenvolvido para melhorar a sua locomoção. No entanto, o que ele não sabia era que teleporte só era visto em lendas e que se o governo descobrisse, provavelmente ele causaria uma grande guerra. Com isso, ela o alerta para não usar essa magia na frente de outras pessoas. Mas mudando de assunto, a princesa sabia que Luna estava fingindo dormir, e não só ela como o prota também sabia, mas que por ser gentil, ainda esperou que ela esboçasse alguma reação sozinha. A princesa mostra curiosidade em saber sobre a sua vida, e Yuya também está interessado. Ela diz que é uma história triste, mas de qualquer forma vai contar. E a mesma era uma garota órfã, e enquanto vivia nas ruas, ela lutava diariamente para sobreviver. Contudo, em certo dia, um homem acabou a resgatando, e ele a ensinou tanto a ler como a escrever, e também a ensinou o trabalho de assassino, visto que ele fazia parte da Guilda das Trevas, e que basicamente era uma organização que cometia vários crimes ao redor do mundo. Luna fala que se aliou a ela apenas por causa de seu mestre, e que depois de mandar tantas pessoas de base, em certo momento ela foi nomeada de a caça-cabeças. A princesa se assusta, afinal esse nome era bem conhecido naquela região. O prota pergunta ao seu cachorro se ele sabia sobre isso, já que o mesmo tinha estranhado ela quando estava na floresta. O bichinho fez sim com a cabeça e Luna fala que o seu objetivo era eliminar a princesa. No entanto, ela tinha falhado e diz que eles podem fazer o que quiserem com ela. Afinal, a partir do momento que ela falhou em mandar a princesa de base, o seu caixão já estava basicamente preparado e de qualquer forma, a Guilda das Trevas viria atrás dela quando o descobrissem. Ela afirma que Yui não precisa se preocupar com ela, já que eles apenas passaram um curto período de tempo treinando e aquilo provavelmente não tinha significado nada. O prota a repreende falando que tudo aquilo era mentira, já que para ele ela havia se tornado uma amiga e o tempo que treinaram juntos foi muito divertido e pede para que pare de dizer aquelas bobagens. A Luna pergunta se por acaso eles vão a deixar fugir, já que ela tentou cometer um dos piores atos para o reino e iria se caçada. A princesa se mete na conversa e diz que simpatizou com a mesma e como forma de perdão ela vai deixar que ela a sirva e afirma que os únicos que sabem do seu ataque era o Yuya e ela. Com isso, eles poderiam esconder o que ela fez. Apesar de que ter uma pessoa que tentou me mandar de base ao meu lado não parece lá uma boa ideia, mas enfim. Ela continua falando que junto da guarda do reino, a Guilda das Trevas pensaria duas vezes antes de tentar a atacar. No entanto, Luna continua se colocando para baixo, afirmando que não é digna de estar ao lado de alguém como ela e que as suas mãos estavam manchadas com a vida de muitas pessoas. Porém, pegando nas suas mãos, ela fala que as mesmas são bem macias e diz que não tinha nada a ver e até pede dicas de como deixar assim. A Luna quase revela que era graças ao banho que o prota tinha, mas a princesa já estava de saco cheio e diz que como no fim ela perdeu, agora seria uma ordem que ela sirva e não vai mais fazer de bondade e que a partir de agora ela seria da sua guarda pessoal. A Luna não vê mais escolhas e com isso aceita suas ordens e os soldados da princesa aparentemente estavam fugindo de goblins na floresta, isso enquanto procuravam por ela. E na casa do prota, a princesa pede para que ela continue a história desse tal item de banho e Luna conta que o Yuya tinha um item de banho que ajuda na beleza e também na recuperação. Lexia fica extremamente curiosa por isso e diz que quer experimentar também. O protagonista diz que tudo bem e ela fala que vai entrar junto com Luna e resolve convidar o garotão, mas ele resolve passar dessa vez, um garoto de família. E lá dentro ela percebe o quão relaxante é e sem perder tempo resolve imediatamente perguntar a Luna se ela sente alguma coisa pelo protagonista. A mesma logo ficou sem jeito e ela diz que eles são apenas amigos, mas essa desculpa não colou muito e a princesa então diz, já que é assim, ela não deve ter problema caso ela se case com ele. No entanto, Luna logo mostrou as suas reais intenções e disse que isso não podia acontecer. Ela disse que realmente o enxerga como um amigo, mas se tratando de algo a mais, ela não sabe de fato o que sente. Lexia logo deduz que a mesma está apaixonada e resolve declarar uma guerra
guerra. Tudo isso para ver quem consegue ficar com ele primeiro. A Luna aceita e diz que o Prota pertence somente a ela. E depois de voltarem para dentro de casa, estava na hora do jantar. Com isso, Lexia se ofereceu para cozinhar, mas a garota não conseguia nem ao menos cortar um legume e, sem querer, quase atinge Yui e Luna com uma faca. Com isso, o protagonista resolve cozinhar. As meninas gostam muito de sua comida e, se aproveitando do momento, Lexia corre para abraçá-lo. Luna não quer ficar para trás e, como já estava doente, pede para que o Prota dê comida na boca, já que a mesma estava machucada e não podia se mover muito. Com isso, Yui acaba aceitando e faz o que ela pede. A princesa diz que também quer esse tratamento e, no fim, as duas acabaram colocando comida na sua boca. E depois de um dia bem cansativo, a hora de dormir tinha chegado e as duas dormiram juntas em uma cama. No dia seguinte, o Prota levou a princesa até os guardas, que, por mais que estivessem preocupados, resolveram dar um voto de confiança para ele. Eles também demonstram curiosidade pelo seu cachorrinho e o Prota o apresenta. Eles o agradecem por ter salvado a princesa anteriormente. Lexia, sem querer, quando vai apresentar Luna, diz que ela era a garota que tinha tentado a mandar de base. Ouvindo isso, os guardas logo a cercaram e a princesa imediatamente pede que parem. A real é que a mesma cometeu um erro horrível ao revelar aquela informação. A princesa tenta falar que agora ela fará parte da sua guarda real. No entanto, isso só piora ainda mais a situação, já que os guardas acreditam que esse pode ser apenas um plano dela para atingir a princesa. Lexia diz que ela não faria nada, afinal, as duas dormiram juntas na noite passada e, com isso, caso ela quisesse ter feito alguma coisa, ela já teria feito. O Prota também confirma que isso era verdade e, com todas essas coisas, eles resolvem finalmente abaixarem suas espadas, apesar de que ainda não confiavam 100% nela. Mas, mudando o assunto, Yuya fala que tem uma péssima notícia e que, na real, ele não poderia mais ir ao palácio, já que o dia que ele estava livre era ontem. Tanto os guardas como a princesa ficaram bem tristes com essa notícia, mas no fim, ele fala que o Prota pode visitá-los quando achar conveniente e, inclusive, mostra a direção em que ele deve percorrer. E agora, novamente, eles precisam se despedir e, dessa vez, a Luna iria junto com a princesa. A mesma se despede na carruagem, mas Luna, antes de seguir o seu caminho, desce do cavalo e corre até o Prota, ao passo que dá um beijão em sua bochecha. Lexia não acreditava que ela tinha feito isso, mas ela diz que isso era para agradecer por tudo que ele tinha feito até agora, e também era uma declaração de guerra. Lexia lá dentro pede para que os guardas parassem a carruagem e a deixassem descer, pois ela também queria beijá-lo. No entanto, o guarda finge que nem está ouvindo, e as duas, depois de muita briga, seguem o seu caminho. Mais à frente, o Yuya, juntamente com Night, acaba encontrando uma poça de água muito bonita, e enquanto refletia sobre o que tinha acontecido, ele imagina o quão bom deve ser tomar um banho ali, e depois de entrarem, ele percebeu que tinha uma companhia inesperada, e um bichinho que parecia um porquinho estava lá também. Ele se pergunta quem era ele, mas na sua janela apareceu que ele havia sido domesticado por ele. O mesmo não lembra de nada disso, mas o bicho estava de boas enquanto a isso. E quando usou sua habilidade de avaliar, ele percebeu que ela tinha evoluído e agora se chamava discernimento. E ao usar, ele conseguiu obter informações detalhadas sobre aquele bicho, inclusive todas as suas habilidades. E uma delas era chamada de solo sagrado. E ao pedir para usá-la, em um raio de alcance, tudo em sua volta parecia ter ficado mais leve e o seu corpo se sentia muito melhor. Ao passo, parecia ser uma habilidade de recuperação. Com isso, ele adorou aquele bichinho e agora vai o dar um nome. Pensando bem, ele o nomeia de Akatsuki. E olha, eu acho que eu já ouvi esse nome em algum lugar. Mas interrompendo o momento, o Night traz com ele um relógio e dava para ver que o Prota estava atrasado para ir para a escola, já que o feriado já tinha acabado. Mas como é do Yuya que estamos falando, por sorte ele conseguiu chegar a tempo. E a professora afirmava que a competição de esportes desse ano envolveria esportes com bola e que, claro, se eles fossem bem, os professores também ganhariam créditos. Por isso, ela pede para que os alunos se esforcem e deem o seu melhor. E depois de se iniciar, a primeira atividade seria futebol. E do nada o negócio virou Blue Lock. O Prota, como não sabia muito bem as regras, decide que vai ficar de goleiro. E quando o jogo começa, Ryun parecia se destacar bastante. No entanto, do lado de fora, a menina percebe que pode usar uma carta na manga. E pedindo para que Kaede pule, ela vai utilizar os seus balões para assim distrair a atenção dos garotos. No entanto, isso teve o efeito reverso, já que o loiro do outro time não ligou para isso e acabou roubando a bola, ficando assim cara a cara com o goleiro. E mesmo mandando um chutaço que a bola foi
foi lá no ângulo. O que ele não contava era que o Prota estava lá e foi buscar a bola quase que instantaneamente. Enquanto todos os alunos ficavam impressionados com isso, ele pergunta o que fazer agora, já que tinha pego a bola. Ryun pede para que ele arremesse para frente com o máximo de força que puder, mas o mesmo sem querer acaba marcando o gol com a mão e se pergunta se aquilo era permitido. E voltando para a escola, aquele cara que tinha uma agência de modelo finalmente conseguiu encontrar onde o Yui estava.